Sábio não é quem sabe, muito é quem depende de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. 1 Coríntios 1, 25-27, 1. O mundo valoriza o saber. Deus valoriza a fé. Vivemos numa era em que o conhecimento se tornou o bem mais precioso. Ter diplomas, títulos, seguidores e influência se tornou sinônimo de sabedoria e sucesso. No entanto, a Bíblia nos lembra de algo surpreendente. Deus não está impressionado com tudo isso. Em 1 Coríntios 1, 25-27, Paulo nos confronta com uma verdade poderosa. Menos o que o mundo chama de loucura em Deus é, na verdade, mais sábio do que toda a sabedoria humana. Isso nos leva a refletir. Será que estamos buscando parecer sábios aos olhos das pessoas? Ou estamos buscando depender de Deus? Ainda que pareçamos loucos aos olhos do mundo, a verdadeira sabedoria começa quando reconhecemos nossa limitação e escolhemos confiar em Deus acima do nosso próprio entendimento. A sabedoria do mundo é limitada, mas a sabedoria que vem do alto é eterna. Ser sábio, segundo o céu, não é ter muitas informações, mas ter um coração totalmente entregue ao Senhor. 2. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Paulo revela que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias e as fracas para confundir as fortes. Isso não é apenas uma metáfora, é um padrão divino. Ele chamou Moisés, um fugitivo e gago, para libertar um povo inteiro. Escolheu Gideão, o menor da sua casa e de uma tribo desprezada, para liderar um exército vitorioso. Levantou Davi, um simples pastor de ovelhas, para se tornar rei de Israel. Nenhum deles era o mais preparado aos olhos humanos, mas todos tinham algo em comum: dependência total de Deus. A grande lição aqui é que Deus não precisa da nossa força, Ele precisa da nossa entrega. Ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A sabedoria do céu não habita em corações orgulhosos, mas em corações humildes e dispostos. É nesse lugar de rendição que os fracos se tornam fortes e os pequenos realizam grandes coisas. Não importa o quanto você saiba, mas o quanto você se permite ser guiado por Deus. 3. Sabedoria divina não se aprende em livros, mas em experiências com Deus. Há pessoas que sabem muito sobre Deus, mas nunca experimentaram sua presença. A sabedoria que transforma não está nas teorias, mas na intimidade com o Espírito Santo. Veja o exemplo de Salomão. Ele pediu sabedoria e Deus concedeu. Mas essa sabedoria não vinha apenas de conhecimento, e sim da presença. Quando Salomão se desviou de Deus, ainda sabia muitas coisas menos, mas já não era sábio. Ou seja, a sabedoria verdadeira não é o que você conhece de cabeça, é o que você vive com um coração. Muitos hoje têm a Bíblia decorada, mas vivem ansiosos, cheios do medo, orgulho ou vaidade. Isso não é sabedoria. O sábio segundo o reino é aquele que reconhece que sem Deus nada pode fazer. Como diz Tiago 1,5, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus. A fonte é Ele, e Ele dá com generosidade. A sabedoria celestial te conduz à paz, à obediência, à reverência. Ela te torna dependente, humilde e cheio de temor santo. 4. A sabedoria de Deus nos ensina a confiar mesmo sem entender. Um dos maiores desafios da fé é obedecer mesmo quando não faz sentido. Mas é exatamente isso que a sabedoria de Deus nos capacita a fazer. Noé construiu uma arca sem nunca ter visto chuva. Abraão saiu de sua terra
sem saber para onde ia. José confiou nos sonhos de Deus, mesmo sendo traído, vendido e preso. Aos olhos do mundo, todos esses homens pareceram tolos, mas aos olhos de Deus, foram os verdadeiros sábios. Porque sabedoria é confiar nos planos do Senhor, mesmo quando o cenário é contrário. É seguir a voz de Deus mesmo quando tudo parece silêncio. É permanecer em oração quando a resposta ainda não chegou. O mundo diz, siga seu coração. Mas Deus diz, engano é o coração do homem. O mundo diz, você é suficiente. Mas Deus diz, sem mim, nada podeis fazer. Escolher depender de Deus é a maior prova de sabedoria que podemos dar. E é isso que Ele está procurando em nós. 5. A dependência de Deus é o caminho da verdadeira grandeza. Se há algo que Deus honra, é a dependência sincera. Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso significa que os grandes no céu são os pequenos na terra. Os sábios no reino são os que se curvam. Os que vencem são os que se rendem. Deus não está em busca dos mais talentosos, mas dos mais quebrantados. E essa é a chave. Quando você se torna pequeno, Deus se manifesta grande. Quando você se esvazia de si, o Espírito te enche. Quando você desce, Deus te exalta. Por isso, não se preocupe se o mundo não reconhece o seu valor. Menos continue dependendo de Deus. Ele te vê, Ele te conhece e Ele te usa. O Senhor está levantando uma geração que não confia na própria inteligência, mas na sabedoria do alto. E essa geração será usada para confundir os sistemas deste mundo. Não com palavras bonitas, mas com poder, humildade e verdade. Porque o sábio, de fato, é aquele que depende de Deus.